Começando mais um Entre Conversas e há pouco tempo começou o verão. Uma estação esperada por muitos e que precisa de seus cuidados. Então a gente aqui do Entre Conversas vai fazer uma série de entrevistas sobre os cuidados que você tem no verão. E hoje a gente fala dos cuidados com a voz. E para falar mais sobre os cuidados com a voz no verão, a gente trouxe Luciana Fracalossi, que é fonoaudióloga e professora de fonoaudiologia aqui na Unicesumar. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Luciana, para começar, o que não pode faltar no verão é água, né? Isso, a água ela é fundamental. Ela é fundamental para o nosso organismo, como vários médicos dizem, falam e aconselham, mas para a voz ela é, vamos dizer assim, o remédio mais importante, né? Porque para a voz a gente não tem um remédio, mas a água ela serve como um soro que hidrata e que ajuda, principalmente nessa época do ano. E nesse período de férias, as pessoas não se alimentam muito bem. E a alimentação interfere na saúde da voz? A alimentação ela interfere bastante, né? A gente sabe que nessa época do ano a gente acaba deixando um pouco de lado alguns cuidados, né, relacionados à questão da alimentação, muitas festas. Então, a alimentação que é extremamente gordurosa, a alimentação que ela é muito pesada, isso às vezes vai atrapalhar na questão da respiração para alguns profissionais da voz que precisam de uma respiração mais adequada, mas também para aqueles que têm o famoso refluxo, que eu falo que é uma doença que está em alta, que muitas pessoas têm e que, dependendo da alimentação, o refluxo piora e, consequentemente, a voz ela piora também, né? Então, quem tem refluxo tem muito pigarro, que é o famoso tem uma rouquidão, uma tosse que se repete, a pessoa tem aquela sensação, né, de queimação nessa região da garganta. Então, a alimentação, e com isso, lógico, a voz ela vai atrapalhar, porque esse ácido que sobe, ela acaba banhando as pregas vocais e, com isso, a pessoa começa a ter problema de voz. Então, não é uma relação, alguns alimentos, direto com a voz, porque o que eu como não passa pelas minhas pregas vocais, é por um outro lugar, é pelo esôfago. Porém, ela tem grande influência dependendo do que você come, quantidade, o horário. Então, nessa época do ano, a gente precisa cuidar, sim, mas principalmente a água, como a gente falou agora há pouco. E você falou das festas de fim de ano, então bate junto com o verão e vem o álcool. Isso. O álcool ele vai interferir também? O álcool também. Então, qual é o problema da questão do álcool? Eu falo que quem não canta, quem não usa a voz profissionalmente, né, o álcool ele não vai prejudicar diretamente. Ele vai acabar prejudicando aquela pessoa que bebe demais e, com isso, você tem a questão do câncer de laringe, que usado o álcool junto com a questão do cigarro, do etilismo, aí você acaba, né, tendo algum problema relacionado ao câncer. Tudo isso não sou eu que vou explicar, lógico, teria que ser um profissional especialista, mas o uso do cigarro com o álcool, ele acaba tendo grandes problemas. Mas a pessoa que acaba bebendo, né, o que acontece? Qual é o efeito na prega vocal? Então, às vezes você está em algum lugar extremamente barulhento, né, muito ruído, você toma uma cerveja, pode ser vodka, pode ser qualquer tipo de bebida alcoólica. O que vai acontecer? As pregas vocais, elas ficam levemente amortecidas. E você não sente. Então, você grita, você fala alto, né? Você acaba usando errado a voz sem você perceber. Então, é essa que é a relação também, fora a questão do câncer de laringe, que é uma atenção que a gente pede para o público ficar atento, né? Porque o índice cada vez é maior. Mas, voltando à questão do verão, é essa que é o principal fator que a pessoa tem que ficar, então, atenta, porque eu tomo demais, né? A prega vocal fica um pouquinho ali amortecida e eu vou acabar exagerando no uso da voz e vou ficar rouco depois, né? E no verão também tem as mudanças de temperatura, não só naturalmente, mas também do ar-condicionado, saindo do ambiente muito frio e indo para um ambiente muito quente. Como que fica a voz no meio disso? A voz, ela sofre muito. Eu falo que as pessoas que têm problema de voz ou pessoas que precisam da voz profissionalmente, qualquer mudança na temperatura a pessoa percebe.
Então, se eu estou em um lugar onde tem um ar-condicionado extremamente gelado e lá fora está um calor muito grande, eu tenho o quê? Eu tenho, na verdade, uma queda brusca de temperatura, aonde isso vai trazer para mim, né, um dos problemas é a questão do pigarro, né? Então, por causa dessa questão da mudança da temperatura, eu vou acabar tendo o famoso e isso vai me incomodar, né? Fora para a questão do nosso próprio organismo também, que a gente acaba tendo alguns problemas com essa temperatura muito diferenciada. Mas é algo que eu falo que o que você pode fazer é tentar colocar algo que, de repente, deixe o ar um pouco mais úmido, para daí você conseguir usar ar-condicionado, que o calor que a gente está passando é quase impossível ficar sem o ar-condicionado, quem tem, né? Então, há sim, né, esse problema em relação à diferença de temperatura, mas é algo que a gente tem que aprender a conviver, tomando água e tendo algo para deixar esse ambiente com um pouquinho mais de umidade. E você falou da voz profissional. O que o profissional tem que fazer, além das pessoas que não usam a voz para trabalho? Tem que ter uma preocupação com a voz, todas as pessoas, mas e a voz profissional? A voz profissional ela tem que ter um carinho maior com a voz, porque é um instrumento, como você disse, é um instrumento de trabalho. Então, se a minha voz ela fica ruim, consequentemente, a minha informação, a minha comunicação, ela vai ser ruim, porque ela vai ter algum ruído. Então, se eu tenho uma voz, por exemplo, uma voz muito rouca, uma voz soprosa, que é uma voz com muito ar, isso acaba interferindo naquilo que eu quero dizer para o outro. Então, eu preciso ter esse cuidado, né, com esse carinho maior, onde tem, né, várias dicas, como nós já demos algumas aqui, né, a água, a questão do não utilizar, principalmente a bebida alcoólica, antes de você usar a voz profissionalmente, comidas pesadas antes de usar a voz também, né, o doce, o leite e os derivados, porque a maioria deles vem com a questão do pigarro, né, ou então fica muito pesado o estômago e aí a respiração fica mais difícil. Então, nesse sentido, a gente pede o quê? O que a gente pede para os profissionais da voz é que procurem um fonoaudiólogo antes de ter o problema, né? Para você ter orientações, para você cuidar de prevenção. Esse que é o principal pedido nosso. Então, precisa procurar um fonoaudiólogo, procurar um otorrino, fazer um exame, ver se está tudo bem. E aí, consequentemente, ter uma terapia de prevenção, porque a maioria procura o fonoaudiólogo quando já tem um problema da voz. Já tem um nódulo ou calo, que a gente chama, ou uma fenda. Então, o ideal é você procurar esse profissional antes. E a gente falou dos fatores de temperatura e também da alimentação. Existem outros fatores que influenciam na voz? A questão da umidade, como eu disse, né? Então, esse tempo extremamente seco, porque o ar-condicionado ele deixa o ambiente seco, né? Então, muito seco, isso é péssimo. Então, isso a gente usa mais a água, né? A questão do gritar, né? Então, não exigir demais dessa voz, abusar demais dessa voz, né? Mas, basicamente, o que a gente pede na alimentação, por exemplo, frutas cítricas são ótimas para a questão da voz. A própria maçã, algumas pessoas veem que a fonoaudiologia, às vezes, tem lá a maçã, né? O exemplo do fono e da voz é uma maçã. Mas é que a maçã, realmente, ela é ótima, porque ela tem um efeito adstringente, ela limpa a boca, deixa a saliva mais fininha, e isso ajuda no momento que você vai usar a voz. Por isso que a gente aconselha, né? Mas, basicamente, é o não fumar, é o não beber exageradamente, né? É você tomar essa água. Se você não quer tomar água, você tem a questão da inalação, que é uma hidratação direta e é excelente para a voz. Então, eu vou fazer quando? Pelo menos uma vez por dia. E, principalmente, antes de usar a voz profissionalmente. Mas tem várias dicas que o fonoaudiólogo pode dar para ajudar nessa prevenção da tua voz e na tua longevidade vocal também. E quando que você acha, você como profissional, acha que as pessoas, você falou da prevenção, mas quando você acha que as pessoas têm que começar a se preocupar com a voz? Quando começa a usar a voz profissionalmente, né? Então, por exemplo, na área de vocês, a área de comunicação, se a gente pensar na área de comunicação, praticamente todos os profissionais estão inseridos. Desde o médico, o advogado, eu preciso usar essa voz. O telefonista, o jornalista, né? Então, eu preciso, o professor, né, que é um profissional que procura muito fonoaudiólogo, o próprio cantor da noite, o cantor lírico, qualquer tipo de cantor. Então, eu vou começar a usar a minha voz, eu preciso pensar no meu instrumento.
Então, a partir desse momento, a gente já aconselha você procurar um fonoaudiólogo. Você vai aí, mas isso é... Às vezes as pessoas acham que é frescura, não é. Porque eu prefiro investir no meu instrumento de trabalho antes, para deixar ele do jeito que ele precisa estar, do que depois eu ter que investir, entre aspas, num tratamento que vai ser muito mais longo, de 4, 5, 6 meses, dependendo, ou até mesmo uma cirurgia, como tem alguns cantores famosos que precisaram passar por uma cirurgia para a voz ficar melhor. Então, eu aconselho procurar logo no início, né? Começou a fazer uso da voz, procura um fonoaudiólogo, procura um otorrino, faça o exame e peça todas as orientações. E as pessoas que não trabalham com a voz, é bom elas procurarem um profissional de fonoaudiologia? Ela precisa, na verdade, quem não trabalha com a voz não teria uma necessidade de procurar o fonoaudiólogo no sentido da voz, né? Então, eu só vou procurar se eu realmente vou precisar utilizar. Agora, se você, de repente, percebe que tem outras alterações que podem acontecer, né, que não é relacionado à voz, ou, às vezes, alguma dúvida que você tenha, aí sim procurar. Mas, se você não vai usar a voz profissionalmente, aí o fonoaudiólogo ele acaba ficando um pouquinho de lado, né, no caso do fonoaudiólogo especialista em voz. E agora, nesse período de férias, as crianças estão em casa. E no meio dessa diversão, elas gritam muito, porque a criança em si, se divertindo, grita muito. Isso. E isso faz mal para a voz. E como trabalhar essa criança para que ela não machuque? Pois é um desafio muito grande para nós, fonoaudiólogos, trabalhar a conscientização dessa criança. Dependendo da idade, fica difícil. Então, eu tive alguns casos aqui na clínica escola de crianças que chegaram com problema de voz porque gritavam demais. Então, o que nós fazemos? A gente conscientiza dizendo que ali dentro tem as 2 cordas vocais ou pregas vocais, que se você gritar vai ficar machucado e ali pode acontecer. E aí a gente tem toda uma questão lúdica para explicar para essa criança. A mãe e o pai, o que pode fazer é tentar, por exemplo, num ambiente onde eu tenho televisão ligado, eu tenho música ligada, é tentar diminuir esse barulho, né, esse som competitivo, para que daí a pessoa, quanto mais barulho, mais alto a gente fala. Então, eu posso tentar diminuir esse ambiente com esse barulho para que a criança fale mais baixo. A mãe não gritar de longe para falar com a criança, chegar perto para falar com a criança, porque daí a criança também se acostuma com isso, né? Agora, no futebol, ou até mesmo, às vezes, jogando videogame, ou brincando de pega-pega, esconde-esconde, a criança ela tende a gritar. Então, nesse caso, é a mãe tentar falar, é tentar orientar, e aí o que a gente consegue perceber é que nós vamos atender essa criança quando ela já está rouca. Nós fazemos um trabalho de orientação nas escolas, nós temos, até o ano passado, nós tínhamos um teatro onde nós íamos até a escola, apresentávamos para que as crianças tenham essa consciência, e é um projeto que nós vamos continuar desenvolvendo esse ano, mas as mães e os pais às vezes ficam sem saber o que fazer, porque como controlar isso, sendo que eles estão se divertindo, e acabam gritando. Então, o que a gente pede é que o pai e a mãe fiquem atentos caso tenha alguma alteração, perceba que a voz está um pouco diferente, ou ele fale que está com dor, e nesse caso, procurar um otorrino e procurar um fonoaudiólogo também. Então, vocês aqui na clínica, vocês fazem esse atendimento. Qual a importância da clínica e de vocês como profissional? O fonoaudiólogo é um profissional que ele é fundamental para a comunicação, tanto na questão da audição, que nós fazemos o trabalho aqui com os exames, fazemos o trabalho de crianças que tenham gagueira, problemas na fala, crianças que têm alguma síndrome, ou adultos que tiveram um AVC ou derrame, como nós conhecemos, e ficam com dificuldade na comunicação. Então, o fonoaudiólogo ele é um profissional que ele é ainda pouco conhecido. Existem algumas pessoas que eu falo que eu sou fonoaudiólogo, eles falam fono o quê? Porque às vezes não conhecem. E isso a gente tem vindo fazendo algumas divulgações para que as pessoas conheçam. Então, a fonoaudiologia ela é fundamental para que você escreva, para que você leia, pessoas que tenham dificuldade também na leitura e na escrita. Então, esse trabalho que nós fazemos na clínica, também ele é importante tanto na prevenção quanto também no tratamento. Então, nós atendemos
né, um número muito grande de atendimentos aqui. Nós trabalhamos pelo SUS também. E aí, a gente está aqui também à disposição para pessoas que tenham dúvidas e queiram saber um pouco mais, né, pessoas que têm a questão do próprio aparelho auditivo, que precisam usar. Então, a clínica ela é importantíssima, a fonoaudiologia ela é importante e nós, né, estamos à disposição para fazer esse atendimento para quem precisar. Professora, muito obrigado pelas informações. E eu sou um suspeito para falar de fonoaudiologia, porque eu passei pelo tratamento junto com vocês, junto com as suas alunas. Então, eu agradeço a ela perante todos aqui, porque ela me ajudou bastante. Muito obrigado, prof. Eu que agradeço e, se vocês precisarem, estou à disposição ali na clínica. Obrigada. Terminamos mais um Entre Conversas e essa é a sua primeira entrevista sobre os cuidados que você tem que ter no verão. Continua acompanhando a gente e até a próxima semana. Tchau, tchau.